Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas, eu sou o Maico Silveira e hoje nós estamos aqui para falar de um tema que me move muito há mais de 20 anos, que é a atuação. Nosso tema hoje aqui é atuação para teatro e cinema, a mímica corporal dramática em relação com o método Stanislavski. Essa aula foi contemplada com o PROAC 39 de 2021 e ela versa sobre dois grandes mestres do teatro e do cinema mundial, que é o Decroux e o Stanislavski. São dois grandes mestres que me movem e me inspiram muito nas minhas pesquisas e eu pretendo dividir um pouco com vocês esses conteúdos que eu aplico no meu trabalho de atuação, no meu trabalho de direção e que eu venho pesquisando ao longo da minha trajetória. Os conceitos que a gente vai desenvolver aqui ao longo desse trabalho versam sobretudo sobre a atuação física e como o entendimento sobre essa pesquisa pode auxiliar o artista cênico, diretor, diretora, junto com o ator, junto com a atriz, a uma melhor performance, independente da linguagem que está sendo trabalhada. Pode ser teatro, pode ser cinema, pode ser uma linguagem mais abstrata, mais realista, mais naturalista, mais fantástica, mais estilizada. Independente da linguagem, a gente trabalha com esses conceitos. Então fica comigo até o final dessa aula, tenho certeza que você vai sair daqui cheia de ideias, cheia de conexões, com vontade de estudar, coisas que vão fazer muita diferença no seu trabalho de ator, no seu trabalho de atriz. Vamos lá? Antes de começar, vou falar um pouco sobre quem eu sou e por que eu estou falando de uma forma tão próxima desses dois mestres tão importantes. E, sobretudo, por que você pode acreditar em mim enquanto eu estou proferindo essas palavras aqui para vocês. Eu me chamo Maico Silveira, eu sou ator e diretor de teatro e de cinema. Eu sou formado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com mestrado na Universidade de Paris 8, em parceria com a Universidade de Sevilha. Eu trabalho com arte há mais de 20 anos, eu fiz muitas peças de teatro ao longo desse tempo, fiz muitos curtas-metragens, muitos longas-metragens, inclusive eu sou também diretor de atores e trabalhei como diretor de atores nos últimos 2 longas que eu também atuei. Atualmente eu sou professor do Instituto Stanislavski em São Paulo, além de conduzir também grupos independentes de pesquisa sobre a linguagem do teatro físico, tanto dentro do Brasil como também fora do Brasil, em alguns grupos de trabalho latino-americanos, em alguns países da América Latina. O meu primeiro contato com a mímica corporal dramática foi no ano de 2006, quando eu fiz um trabalho com a Lila Alanis, em Porto Alegre ainda, fiz uma primeira oficina com ela, e de lá para cá eu comecei a estudar, a integrar esse trabalho dentro da minha prática. Mais tarde, em 2008, quando eu estava na Europa, eu acabei me aproximando bastante do trabalho dela, do grupo dela, que tinha a mímica corporal como ferramenta de estudo. Eu tive também meu primeiro contato com o mestre Thomas Lieber, que sempre ia até a França, algumas vezes por ano, para ministrar workshops. Mais tarde também eu passei um tempo com ele na Califórnia, onde eu estreitei relações com a técnica e também com o mestre. Desde então eu participo de diversos encontros sobre o tema, dou aulas sobre essa linguagem, participo de festivais, organizo encontros e festivais e também monto espetáculos com essa base. A minha história com o Stanislavski, ela vem a partir de uma formação no Instituto Stanislavski de São Paulo, onde eu considero um divisor de águas no meu próprio trabalho de atuação. Porque antes de estudar Stanislavski, eu tinha uma boa abordagem, eu construía personagens de forma interessante, ao meu ver, muito satisfatórias, mas eu sentia que faltava alguma coisa. Eu trabalhava muito com essa noção do não personagem, da performance em si, do teatro-dança, do desenvolvimento técnico corporal. Depois que eu passei a estudar profundamente as ferramentas do Stanislavski, eu comecei a abordar o personagem de outra forma, entendendo que eu não precisava o tempo todo estar me autodirigindo, me coordenando em cena. Eu senti uma liberdade maior para atuar e para reagir a tudo que estava acontecendo na cena sem que necessariamente eu tivesse controle sobre todas as etapas dessa realização. E foi ali que eu comecei a perceber que eu precisava traçar um paralelo entre esses dois mestres para entregar para as minhas próprias performances coisas que eu mesmo já estava sentindo falta. E aí eu percebi que ao longo do meu caminho como artista, eu sempre tive contato com pessoas, artistas, que também careciam dessa aproximação de linguagens. As pessoas com quem eu trabalhava no cinema ou em alguma linguagem mais realista, por exemplo, elas careciam de um certo trabalho corporal. Era muito normal as pessoas acharem que a expressão do corpo deveria estar exatamente onde a câmera pegava e não no corpo inteiro, o que deixava a expressão muito focada em determinadas partes do corpo.
E em contraponto, eu percebi que alguns artistas corporais que trabalhavam com performance, com teatro físico, muitas vezes careciam de um estudo mais aprofundado sobre o que é um personagem, sobre como se libertar dessa técnica tão expressa para deixar aflorar algo que a gente ainda não domine, sem que a técnica estivesse tão presente ou tão à frente desse trabalho. É como se em um determinado aspecto da minha vida eu trabalhasse com pessoas e dissesse, olha, aqui essa pessoa precisaria trabalhar um pouquinho de mímica corporal para colocar esse corpo mais em cena. E de outro lado eu tivesse pessoas que eu olhava e dizia, aqui essas pessoas estão super bem desenvolvidas corporalmente, mas ainda não entenderam aonde chegar, como chegar no personagem. É uma questão de aproximar esses dois mundos, essas duas abordagens para a atuação ser alguma coisa mais completa. Então a pergunta que fica é, como manter um rigor técnico naquilo que a gente está fazendo e ao mesmo tempo se permitir a viver aquele personagem de forma viva, deixar que a reação seja a parte potente por personagem que a gente está interpretando. A busca de Stanislavski era por entender o que é um ser humano. Então ele disseca, ele olha para o ser humano e se faz perguntas. Como que tal pessoa anda? O que ela pensa? Qual o tom de voz que ela fala? Quais são suas crenças que estão mais arraigadas dentro daquele ser? Como que ela respira? Como que ela se move? Como ela gesticula? O que pulsa dentro dela quando ela quer fazer alguma coisa? Tudo isso é dissecado e tudo isso é estudado. Então começa a ganhar vida dentro do corpo dos intérpretes. Mas esses personagens, eles têm algo muito técnico que é a parte fundamental dessa criação. A questão é exatamente essa, como é que eu consigo emprestar o meu corpo para um personagem que tem um tipo de caminhada que é diferente do meu, um tipo de olhar que é diferente do meu, um tipo de fala que é diferente do meu, um tipo de estar no mundo que é diferente do meu, um tipo de respiração que é diferente da minha. Todo esse material, ele é um material externo ao corpo do ator. Então tem que me aproximar desse material para aprender com ele como emprestar o meu corpo para dar vida a esse personagem. Olha que interessante o que o Stanislavski diz. Para assimilar o personagem, é preciso estudá-lo quanto à época, o tempo, o país, as condições de vida, os antecedentes, a literatura, a psicologia, a alma, o sistema de vida, a posição social e o aspecto exterior. Além disso, deve-se estudar o seu caráter no que se refere aos costumes, aos modos, aos movimentos, a voz, dicção, entonações. Todo esse trabalho em torno de sua matéria-prima permitirá impregná-la com seus sentimentos pessoais, os sentimentos pessoais da personagem. Sem tudo isso, não haverá arte. O trabalho de construção do personagem é um trabalho de detetive. Você vai pegando pedaços da vida da personagem, vai montando um mosaico de pedrinhas, como aqueles desenhos de mosaico que você constrói pouco a pouco um desenho com pedras e quando você se afasta, aquele desenho ganha sentido. Mas quando você olha de muito perto, são elementos soltos, a imagem ainda não se forma. Ela só ganha sentido quando você olha o todo. Todo esse material é um grande material de pesquisa, é muito detalhista. É por isso que vários e vários atores e atrizes em Hollywood, por exemplo, que é um lugar que usa muito as ferramentas do método Stanislavski, é por isso que essas pessoas tomam bastante tempo para construir os seus personagens. 6 meses, 9 meses, 1 ano, até 2 anos em alguns casos, de atores que ficam estudando esses personagens para poder aplicar esse conhecimento no filme e o personagem ficar vivo naquela obra. Etienne Decroux é o criador da mímica corporal dramática. Ele percebeu desde muito cedo no teatro que tinha alguma coisa muito falsa quando o ator tentava expressar alguma coisa através de gestos periféricos, gesticulando em demasia ou mesmo fazendo expressões de rosto em demasia, que tinha alguma coisa que não se conectava, que não era verdadeira naquela expressão quando o ator tentava passar uma ideia que não tinha nascido de dentro dele. Então Decroux ele vai estudar o que é a coluna vertebral, como que essa ação nasce da coluna vertebral e se expressa através de todo o seu ser. Então, uma ação profunda, ela precisa começar no profundo.
ela não começa na periferia. Essa é a abordagem que o Decroux traz para o trabalho corporal. E a partir dessa ideia, ele edificou todo o conhecimento que hoje a gente chama de mímica corporal dramática ou mimo corpóreo. Eugênio Barba, um grande pedagogo do teatro, ele fala que o Decroux é o único mestre ocidental que construiu um conhecimento comparável às técnicas orientais de teatro. Tal era o empenho que o Decroux tinha para fazer isso acontecer, a seriedade que ele tinha com esse trabalho. O Barba também elogia bastante a forma como o Decroux entendia os níveis pré-expressivos da atuação. Ele dizia que era um grande mestre da pré-expressividade, porque ele sabia como construir a presença do ator, da atriz em cena e como fazer as transformações de energia necessárias para a atuação acontecer. É claro que o fato da gente propor um estudo delicado, articulado, detalhista sobre o movimento, às vezes pode deixar esse estudo com cara de algo mais rígido, mais seco, mais técnico em demasia, né? Mas não é isso que a mímica corporal propõe. Na verdade, Decroux se usa muito das imagens, da música, para falar do trabalho de atuação. Então, por exemplo, se você pegar um pianista, esse pianista, ele sabe exatamente o que ele está tocando. Ele lê na partitura pontos, né, que se ligam por ritmos. E ele toca cada nota que corresponde a cada um daqueles pontos. A música só vai ter sentido quando tiver a justa medida entre os pontos que estão sendo tocados e o ritmo, o intervalo em que eles estão sendo tocados. Então, é isso que o Decroux vai chamar de dinamorritmo. É a forma como você age com o seu corpo, mas ao mesmo tempo o ritmo e a textura corporal, a intensidade muscular que você coloca em cada uma dessas ações. Então, o pianista, ele pode atravessar uma grande parte da música improvisando, mas quando alguém perguntar para ele o que ele fez, ele sabe dizer exatamente quais foram os caminhos que ele percorreu para chegar até ali. Com o ator é a mesma coisa. Por mais inteiro que o ator esteja na ação, por mais inteira que a atriz esteja dentro da sua personagem, depois do corta, ela sabe os estímulos que a levaram a chegar naquele resultado da cena. Porque tudo isso vem de um treino. Isso vem de um entendimento de um beabá, de um treino sobre essas escalas de movimento, sobre essas escalas que o pianista faz no seu objeto de trabalho, que é o piano. Então, depois de aprender todo esse beabá, você usa essas ferramentas a seu favor. E quando você eventualmente precisar retomar um personagem, você pode retomar a partir desse beabá que você já estudou e já dissecou. E aí você pode voltar em temporada, você pode voltar em cartaz, você pode retomar uma segunda temporada da sua série, porque você já tem todo aquele material escrito e é fácil de acessar aquele material novamente. É importante dizer que nem o Stanislavski, nem o Decroux, eles queriam escrever sobre as suas pesquisas, porque eles tinham medo de fixar essas pesquisas no tempo e de engessar, de certa forma, o que eles estavam fazendo, que isso fosse tomado como verdades absolutas, porque eles sabiam que a pesquisa ela tinha um constante desenvolvimento. É claro que isso não impediu que algumas pessoas olhassem para essas pesquisas e entendessem coisas completamente ao contrário do que eles estavam dizendo. Então, cada um deles sentiu necessidade, a seu tempo, de escrever os seus livros. Mas esses livros saíram com aproximadamente 30 anos de diferença entre o início dessas pesquisas e o momento que os livros foram realmente publicados. Mas até hoje existem pessoas que pegam as ideias de Stanislavski e deturpam essas ideias, falando coisas que o próprio Stanislavski já abandonou há mais de um século atrás. No Brasil existem várias e várias questões sobre a chegada das técnicas de Stanislavski aqui. Existe contexto cultural, existe problema de tradução, é um assunto bem amplo, não vai ser abordado aqui, mas é importante que a gente saiba que hoje em dia existem pessoas qualificadas fazendo a difusão desse trabalho e levando o método de atuação de uma forma mais conectada com o que realmente é o trabalho de Stanislavski e de todos os sucessores e sucessoras que atravessaram esse caminho ao longo desse século. Por exemplo, Stanislavski ele ainda hoje é muito associado ao realismo, coisa que ele mesmo negava. Ele dizia que a busca dele era pela verdade em cena e não pelo real em cena. Tanto é que hoje em dia a gente ainda tem bastante obras artísticas que não são nada realistas, né? São fantásticas, são estilizadas, mas que usam as ferramentas de Stanislavski. No cinema norte-americano, por mais que você atue num fundo verde, como um filme de fantasia,
O ator, a atriz que está ali em cena, ela usa essas ferramentas. Depois muda o fundo, coloca a paisagem que for, muda a roupa, coloca todo o encanto, né, da linguagem que está sendo trabalhada. Mas a ferramenta que foi usada como atuação parte do método Stanislavski. Então, desde já, essa noção já caiu há muito tempo. Stanislavski não é sobre realismo, Stanislavski é sobre a verdade em cena, é sobre reagir em cena. Com o Decroux é a mesma coisa, mas o Decroux era uma pessoa ainda mais reservada que o Stanislavski. Enquanto o Stanislavski tinha um grupo de trabalho, fazia espetáculos, entrava em cartaz em várias cidades, o Decroux ele trabalhava dentro de um porão, as pessoas vinham estudar com ele, passar um tempo de contato próximo, discípulo-mestre. E era assim que ele se divulgava, a partir de uma rede muito fechada, de uma rede muito próxima. E isso torna o trabalho da mímica corporal um trabalho de presença absurda. É um trabalho de desenvolvimento da coluna vertebral, de estudo sobre vários aspectos do movimento humano. Ainda assim, a mímica corporal ainda é pouco difundida, ela é pouco compreendida fora dos circuitos de estudos que isso já acontece. Então existem muitos pesquisadores, existem muitas pessoas escrevendo artigos, Decroux está na academia, está estudado nas universidades, existem encontros de mímica corporal, existem vários workshops, escolas fazendo isso, mas normalmente esse conteúdo chega a pessoas que já estão estudando o teatro físico, a atuação física, e não necessariamente o teatro como um todo. Então, de certa forma, a mímica corporal dramática ela ainda está um pouco restrita a esse público. Eu costumo dizer que o trabalho da mímica é tão completo que ela serve tanto como linguagem quanto como treinamento pré-expressivo. Fora que a gente ainda confunde muito o que é mímica, ou mimo corpóreo, e o que é pantomima, né? Ou mímica de ilusão, sendo que são duas artes autônomas, são duas artes muito diferentes, que versam exatamente sobre coisas opostas, né? A gente também não vai falar muito sobre essa diferenciação entre mímica e pantomima, mas basta que a gente saiba que as duas artes são independentes. E essa confusão tem mais a ver com o sentido semântico das palavras, porque são palavras que se parecem, do que com a arte que elas expressam. Então existe um lugar espelhado entre os dois nessa má compreensão. Porque de um lado vão dizer que o Stanislavski é sobre sentimento, é sobre emoção, e sobre o Decroux vão falar que é sobre técnica, que é sobre a expressão do movimento e só. Quando na verdade é totalmente o contrário. Tanto Stanislavski falava sobre ações físicas, quanto Decroux falava sobre esse algo a mais, que pulsa da coluna do ator, esse algo que sobe, essa energia que é quase holística em um certo sentido, que vai fazer com que a presença seja total dentro daquele corpo que está atuando. O verdadeiro estado de presença, ele é completo, ele é corpo e mente, ele é psicofísico. E isso, tanto Decroux quanto Stanislavski, eles têm absoluta certeza e eles colocam isso nos seus estudos. Então percebam como uma coisa complementa a outra coisa, como elas vão se entrelaçando ao longo desse processo de caminhada e como um ator e uma atriz do século XXI têm um banquete aqui para se servir do trabalho desses dois mestres. Antes de partir para a prática, eu vou fazer uma pergunta para você. Na sua concepção, o que é um bom ator, uma boa atriz? É alguém que trabalha bem com a naturalidade, tá? Ou é alguém que trabalha bem com a artificialidade? Pode pensar, pode até dar pause aqui nesse vídeo agora para pensar. Ok? Normalmente quando eu faço essa pergunta para alunos, alunas com quem eu trabalho, as pessoas costumam falar que o mais importante é a naturalidade. Porque, claro, isso faz parte de um contexto cultural que a gente está envolvido. No Brasil, principalmente, a gente associa o bom ator, a boa atriz, àquela pessoa que se expressa de uma forma natural, de uma forma que a gente olha e acredita. Mas, na verdade, a gente tem que se afastar da ideia comum de naturalidade e olhar a arte de um ponto de vista artificial. Porque arte é artificial. Um pintor, ele pinta um quadro de forma artificial. São pinceladas de tinta, são pedaços de borrões que vão se juntar para fazer sentido e dar uma imagem. O trabalho de atuação é a mesma coisa. Você vai pegar um conjunto de conhecimentos que é externo ao seu corpo e que não faz sentido para você,
que no seu corpo não tem por que existir. Vai ser muito estranho você se movimentar de tal jeito, falar de tal jeito. Vai ser muito estranho você proferir palavras que você nunca diria na sua vida normalmente. Mas você precisa artificialmente absorver esses conteúdos, treinar esses conteúdos e devolver esses conteúdos para o mundo de uma forma que pareça natural. Mas o processo de atuação, ele não parte do ser natural. Ele parte da construção artificial para depois fazer sentido para os olhos de quem vê. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que tem um tique, a ação do tique, ela é completamente estranha para mim que não tenho aquele tique. Se a pessoa tem um tique no nariz, ela faz assim. Digamos que a minha personagem vai fazer isso. Pode ser muito estranho para mim, vai parecer que eu estou muito exagerado em cena. É normal. Mas eu preciso treinar aquele tique à exaustão a ponto que aquilo possa se tornar para o meu corpo uma segunda natureza. E é por isso que o tique no personagem vai parecer natural, diferente do que se fosse na minha vida cotidiana e eu tentasse fazer essa imitação. Então vamos pegar esse exercício. Você vai pensar num tique. Pode ser um tique de alguém que você conheça, pode ser algo que você invente, mas só não pega um tique que seja seu. Tá? Pode ser no nariz, pode ser no rosto, pode ser no corpo inteiro. Pode dar pause aqui também, porque daí você pensa um pouco melhor. Ok? Pensou? Perfeito? Então, você vai pegar esse tique e você vai trabalhar com ele à exaustão. Você vai repetir, você vai repetir, e você vai repetir ainda mais. Percebam que eu fazendo esse movimento me gera outros movimentos. Como é esse movimento? Qual é a intensidade dele? Qual é o toque que ele tem na pele? Qual é o peso do movimento? A velocidade com a qual ele é realizado? Tudo isso você tem que dissecar. Então, vai fazendo, vai aumentando a amplitude desse movimento, também é importante. Então, eu posso fazer um grande movimento, isso pode ser muito grande no espaço. Isso vai trazer uma respiração, percebe? E você vai treinando ele até o ponto que você domine a mecânica desse movimento. Ao dominar essa mecânica, você vai trabalhar com diferentes intensidades. Mais leve, mais intenso, mais pequeno, maior em amplitude no espaço. Tá? Enquanto eu vou falando, você vai treinando tudo isso. Tá? Vai fazendo, vai desenvolvendo, não para de fazer. Tá? A partir desse momento, você vai começar a pensar por que esse personagem faz tal movimento. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que a pessoa do nariz, vamos dizer que essa pessoa, ela desde muito cedo, ela queria coçar o nariz em público, mas não podia. O dedo do nariz era feio. Então ela desenvolveu uma forma de coçar o nariz, talvez por causa de uma rinite em espaços públicos, ela mexia o nariz para se autocoçar. E ao longo do tempo, ela começou a desenvolver um tique que é sobre isso. Agora, o que esse tique fala sobre a personagem? Fala que ela tem rinite, então pode ser um traço. Fala que ela não gosta de passar vergonha em público, fala que ela é reservada. Então são traços de personalidade que a ação física vai começar a desvelar para você que está construindo essa personagem. Dentro do trabalho que você está fazendo agora, vai estabelecendo quais são esses critérios, quais são esses detalhes que estão envolvidos na construção dessa personagem. A partir desse momento você pode começar a caminhar pelo espaço, fazendo esse trabalho, usando esse tique, juntando a informação do que a mão faz, de como a sua respiração se comporta, o tipo de alteração que o teu passo vai ter. Então aqui você já tem uma forma de caminhar, uma forma de respirar, e a forma de respirar ela vai trazer também um tom de fala, uma forma de se comunicar. Pausas, suspiros ou inspirações com barulho ou sem barulho, então, pode ser um indício. Então tudo o que vai fazer sentido para esse personagem ser um personagem vivo. A sua função, assim que essa aula acabar, é continuar desenvolvendo este personagem como um estudo realmente de personagem. Pode anotar no seu caderno. Estudo de figura de personagem número 1, estudo de figura número 3, número 7, número 15.
né? Faça esses estudos, eles são muito importantes. Não existe aqueles quadros de desenhos de artistas plásticos que diz estudo sobre a figura humana número 3. A gente pode fazer a mesma coisa. Então são estudos que a gente vai trazendo, porque quando você pegar um personagem real, alguém que você vai realmente atuar num filme, num espetáculo de teatro, você já vai ter o conhecimento necessário para abordar esse personagem, já vai ter ferramentas que você já estudou, já pesquisou, e você sabe por quais caminhos você vai se balizar nessa caminhada. Um homem pode existir sem falar, mas não pode falar sem existir. Essa é uma frase do Decroux que se liga muito com os conceitos do Stanislavski, sobretudo no que se refere a comportamento em cena. Por isso que é tão importante que a gente construa primeiro uma base para o personagem, uma forma técnica de estudo sobre o personagem para depois treinar esse estudo, fazer ganhar vida e não simplesmente pegar o texto e sair batendo o texto. O trabalho ele tem que ser mais profundo. Nós somos pessoas muito privilegiadas de estarmos vivendo no século XXI, de estarmos trabalhando com atuação no teatro, no cinema, em outras mídias, e de poder olhar para trás e ver o caminho de todos esses mestres e mestras que atravessaram todo um século, né, de estudos de atuação, para que hoje a gente tivesse tanto material à nossa mão. Decroux começou esses estudos há um século atrás, e Stanislavski iniciou esses estudos há mais de um século atrás. Por isso a gente tem que pegar esses trabalhos e lidar com eles com muita responsabilidade. Entender o que a gente faz com esse trabalho. Trabalhar com as técnicas de Stanislavski, com as ferramentas culturais que nós temos hoje, não com as ferramentas culturais que ele tinha naquela época. Com o Decroux é a mesma coisa. Como é que eu estudo a mímica corporal dramática a partir das minhas referências? Porque é muito normal a gente olhar para esses mestres e achar que são técnicas antigas. Stanislavski é antigo, Decroux é antigo. E não é. É extremamente atual. São ferramentas extremamente atuais, a gente fala disso o tempo todo, a gente vive isso o tempo todo na nossa vida normal, a gente só não se dá conta disso. Existem pessoas aqui no Brasil que estão levando adiante esses estudos de uma forma séria, de uma forma comprometida, então eu convido vocês para que procurem essas pessoas, estudem a fundo esses mestres, valorizem esse conhecimento, porque o nosso trabalho enquanto atores, enquanto atrizes, enquanto diretores e diretoras é justamente tratar a arte com a importância que ela tem que ter para a nossa sociedade. E isso começa tratando bem as nossas raízes de pesquisa em arte, coisas que estão sendo desenvolvidas muito antes da nossa presença aqui na Terra. Então eu me despeço agora, né? Eu espero que faça muito sentido para vocês todo esse conteúdo que a gente trabalhou até aqui e realmente eu espero que vocês usem nas construções, nos processos de personagens que vocês possam desenvolver daqui para diante. Muito obrigado.